Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Esta é a nossa segunda live da série Profissões do Digital e hoje nós vamos receber a Sabrina Tosta, que é especialista em suporte ativo, uma profissão que vocês sempre me perguntam aqui no perfil sobre a profissão de suporte. Vocês sempre me perguntam, né, a respeito da profissão de suporte ativo e de suporte ao cliente. E hoje eu tenho aí a honra de receber a Sabrina Tosta, que vem falar conosco aqui a respeito dessa profissão. Sabrina, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se a Sabrina já está aqui. Deixa eu ver. Sabrina, você vai participar com o seu perfil pessoal ou profissional? Vamos ver, depois eu vou aguardar aqui a entrada da Sabrina. Vamos lá. Então, a Conceição de Maria está assistindo está assistindo direto de Olinda. Que legal! Muito, muito bom. Pessoal, perfeito. Sabrina, vê se você consegue pedir para entrar. Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo. Vamos aguardar uns minutinhos. Oi, Sabrina, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Ana? Bem, você? Tudo jóia. Deixa eu arrumar aqui. Prazer te receber, Sabrina, aqui na nossa live. O prazer é todo meu. Fico muito feliz e honrada por esse convite. Te conheço lá desde 2020, né? Sim, E até vou contar para o pessoal da nossa história, né, Sabrina? Em 2020, a Sabrina foi minha mentorada. E a Sabrina tem uma grande trajetória aí no digital, né? Migrando aí de algumas áreas, né, Sabrina? Eu quero que você conte um pouquinho pra gente essa história. Mas pode continuar, desculpa, eu te cortei. não, imagina. Você É, pode prosseguir aí com o roteiro e eu só respondo o que você precisar, o que você quiser ouvir, né? De como que essa empreitada, né? No mundo do suporte, o que eu puder ajudar e colaborar, estou à certo. disposição. Então, vamos então te conhecer, né, Sabrina? Então, acho que nem todos ainda te conhecem. Me fala um pouquinho sobre você, a sua trajetória profissional antes de entrar no digital. Você é mãe também. Me conta um pouquinho da sua família, da sua rotina, enfim, como você se define? Então, meu nome é Sabrina, né? Tenho 4 filhos, sou casada, tenho uma trajetória já desde 2020 aqui no marketing digital, né? Desde quando eu iniciei a mentoria com você, né? Eu tenho um certo. Eu me identifiquei assim com marketing digital, né? Com esse mercado e tudo mais, né? Sempre ouvi muitas pessoas falando que isso era uma coisa. é, não era uma coisa legal, que era uma coisa que não era para qualquer um, que era de pessoas muito sonhadoras, né? E tudo mais. Mas eu quis me aventurar nesse universo, eu quis conhecer. Eu busquei o empreendedorismo com uma forma de estar perto dos meus filhos, né? Eu trabalhei na CLT durante 15 anos, mais ou menos, da minha vida. Assim, eu comecei a trabalhar muito jovem, desde os 16 anos. Então, eu trabalhei no CLT, eu trabalhava na área de recursos humanos, né? Comecei na área administrativa e quando eu saí da CLT, eu trabalhava na área de recursos humanos e gostava muito, assim, né? Eu me identifiquei com a área de recursos humanos porque eu gostava de ajudar as pessoas, assim, né? Isso é algo que tem muito forte em mim, assim, né? Do, do estar à disposição, estar ao serviço, contribuir, ajudar. Então, faz parte da minha essência. E desde que eu engravidei da minha filha, né? Quando nós casamos, né? Passou 2 meses, eu engravidei da minha primeira filha. E aí a gente decidiu que eu sairia do meu trabalho, porque eu tinha uma carga horária muito pesada, 12 horas às vezes fora de casa, 14 horas fora de casa. Então isso não seria viável com uma bebê, né? Não teria escolinha para isso, e eu também não queria colocar ela tão pequenininha, né? E eu queria cuidar dos meus filhos, na verdade, né?
Eu não conseguia ter outra opção a não ser ficar com eles, né? E aí foi que eu saí do meu trabalho, pedi demissão, e aí começou essa jornada, né, em casa. De repente, eu tinha uma bebê e, e eu trabalhava 14 horas fora de casa, assim, foi um pouco assustador no início, né? E eu não conseguia só ficar em casa cuidando dela, eu queria fazer algo a mais, assim, né? Então, eu comecei a procurar outras alternativas, né? Trabalhei com a minha cerimonial de casamento, prestei alguns trabalhos freelances para ela, né? Como cerimonialista, sempre nessa ideia, assim, de estar servindo, de recepcionar. Eu sempre gostei muito de fazer esse tipo de trabalho. E aí depois eu me aventurei no mundo do empreendedorismo, né? Sim. Que foi que eu queria, eu decidi abrir uma loja online, virtual, né? Sim, eu até te conheci desde essa época, né, Sabrina? Sabrina teve uma loja, né, o One Baby Store, né, uma loja de roupas infantis. E foi legal que foi esse primeiro contato que você teve no digital. E aqui trazendo até um pouco da história da Sabrina, eu fiz muita questão de que todas as nossas lives tenham pessoas reais, né, com as suas demandas reais. Então, são mães, são pessoas que já erraram e acertaram, tentaram várias vezes até se encontrar. Porque nem sempre a gente vai conseguir logo de cara acertar numa profissão. Ontem mesmo eu comentei com o pessoal, Sabrina, que a primeira vez que eu inventei de empreender, eu tinha meus 18 anos e eu comecei a empreender numa área que eu não tinha domínio ainda. Eu não tinha ainda conhecimento suficiente para trabalhar com design gráfico. Então eu peguei e falei, não, agora eu preciso mudar, assim, não dá para eu trabalhar com isso ainda. Então eu fui estudar design gráfico depois de quase 4 anos que eu fui abrir minha empresa. Então, muitas vezes no digital a gente precisa ter muita paciência, né, Sabrina? Assim, para a gente tentar várias vezes, né? Recalculando a rota muitas vezes, porque nem sempre a gente acerta de primeira. Por melhor que seja a nossa ideia, isso não quer dizer que o nosso negócio anterior ou aquele que não deu certo seja ruim. Tenho certeza que a OneBaby trouxe bagagem para você também, né? Com Para a questão certeza. hoje, né, do suporte ao cliente. E agora falando um pouco da profissão de suporte, Sabrina, que a pessoa sempre me pergunta e tudo mais. Você fez uma formação específica, como que você começou nessa área? Eu tô te fazendo algumas perguntas meio fora de roteiro. Se você quiser que eu te passe na ordem, não tem problema, mas é que eu acho que vai ficar melhor se a gente conversar desde o começo, já mostrando as bases de tudo como que funcionou, tá Não, bom? fica tranquila. Eu vou seguir o que você me falar. Tá bom. Na verdade, a minha loja foi assim, né? Um sonho, aquela coisa meio assim, tipo, vou tentar, mas assim, eu não planejei muito, assim. Eu fiz as coisas acontecerem, assim, sabe? Comprei um estoque de roupas importadas, importei dos Estados Unidos com uma renda com o valorzinho que a gente tinha lá, que dava para fazer. E aí fui, né? Coloquei a cara mesmo e fui fazendo, né? E eu falo que para mim a loja foi um laboratório, né? Porque daí eu tinha que fazer tudo, né? Então eu era social media, eu era designer, tudo amador, mas eu era. Eu era suporte, copywriter, né? Tipo, tinha que fazer tudo, né? E aí foi que eu fui entendendo que esse mercado, ele pode até ter começado amador. Muitas pessoas começaram de uma forma amadora, né? Vendiam cursos e às vezes era o próprio coprodutor que fazia tudo, né? Toda essa parte de suporte. E assim, muitas pessoas começaram assim, mas o mercado, né? O próprio Ícaro de Carvalho fala isso. Ele foi se profissionalizando, né? Ele foi crescendo, a concorrência foi aumentando, né? Muita gente começou a entrar para o mercado. E aí foi que o novo mercado eles fizeram um lançamento do suporte ativo, né? Era exatamente esse nome, né? Só que quando eles fizeram umas lives assim com algumas pessoas que já trabalhavam na área de suporte, eu vi uma live no YouTube, né, do Ícaro de Carvalho falando sobre, e ele entrevistou uma pessoa.
né? Que é a Jenny, né? Ela chama Jenny Meirelles, Jennifer Meirelles. E ela abraçou essa profissão, assim, e eu me identifiquei muito com ela, né? Me identifiquei muito com as coisas que ela falou, né, no dia da live, que ela abraçou essa profissão, ela viu que ela se identificava, ela tinha o perfil, né, de um profissional de suporte, e, e ela abraçou e fez acontecer. E ela foi até uma profissional de destaque de suporte do novo mercado, né? E aí ela foi crescendo e ela criou um curso sobre suporte também. Então, eu não cheguei a fazer a formação do Ícaro, eu fiz a formação dela, que Legal. é uma formação um pouco mais dinâmica, assim, um pouco mais pontual, da profissão, explica sobre ferramentas e tudo mais, né? Então, eu fiz a formação dela e lá tem uma comunidade. Então, assim, é bem completo, né? E eu gostei muito, né? Mas quando eu comprei o curso, foi em maio do ano passado, 2023. Eu estava prestes a ter bebê, assim, faltava 2 meses para o meu quarto filho nascer, né? O Ben. Então, eu ia estudar, eu dormia estudando, sabe? Assim, eu já estava assim num limite de cansaço. Nessa época eu estava fazendo alguns outros trabalhos também e eu não conseguia aproveitar tanto o curso, né? Eu não conseguia prospectar muitos clientes. Então eu fiquei um pouco estagnada, né? Então foi passando o tempo, chegou o final do ano, eu conversei com uma pessoa que ela já era aluna, ela começou na mesma época que eu. E a gente até fez uma amizade, assim, e eu perguntei para ela, eu falei, olha, eu não tenho nenhuma experiência com suporte, mas eu gostaria de aprender, assim, na prática, como que funciona isso. Você está precisando de alguém? Eu vi que você está crescendo, né? Realmente ela conseguiu vários clientes, ela começou a crescer na área de suporte. Eu falei, você está precisando de alguém para te ajudar? Não precisa me pagar, eu falei para ela, porque eu quero aprender, eu consigo aprender mais na prática, né? As aulas me ajudam, mas assim, colocar a mão na massa é outra coisa, né? Sim. E aí ela me passou alguns trabalhos de lançamento, ela tava pegando vários lançamentos na época, e ela me passou alguns trabalhos de disparo de mensagem, né? De chamar no A1, fazer algumas vendas, né? E foi aí que eu tive o meu primeiro trabalho, assim, como suporte. Que legal. E isso que você falou, Sabrina, assim, eu acho muito legal a gente sempre frisar, né, enfatizar que a gente precisa ir atrás, né, desses clientes, dessas oportunidades. Então, muita gente começa dessa forma mesmo, ou fazendo um serviço voluntário para conseguir experiência, ou cobrando pouco no começo. Eu mesma comecei cobrando muito pouquinho, assim, eu dia os meus serviços para poder aprender, para poder criar portfólio. E assim que a gente começa a ficar bons, ficar naquilo que estamos fazendo, de fato, e também ganhar experiência, né? Ganhar experiência, aprender a prospectar. Quando você for falar com o cliente, você já vai ter um case para colocar no orçamento. Então, tudo isso ajuda muito, né? Sim, com certeza. Né? Mas assim, eu fiquei depois desse final de ano, assim, teve alguns contratempos aqui em casa, tudo, e eu dei uma pausa, né, no suporte, na comunidade, né, que a gente tem uma comunidade também de alunos de suporte, né, que é muito boa, por sinal. Então, eu dei uma pausa em tudo, sabe? Eu tive uns problemas com ansiedade, tudo, então eu tive que realmente me afastar um pouco das redes sociais, né? E aí foi que eu já estava quase desistindo assim da profissão, eu não queria mais. Falei, eu acho que isso não é para mim, Uhum. vou deixar quieto. E aí depois, conversando com um amigo, assim, ele me falou, veio me perguntar, como que funciona isso do suporte que você estava falando para mim e tal. Ele também é dessa área, né, do marketing digital, ele é gestor de tráfego, estrategista, hoje ele tem um negócio dele, né? E aí eu expliquei para ele como funcionava, tal, né? Ele, eu tô precisando de alguém para me ajudar, né? No negócio dele mesmo, né? Na empresa dele, né? Precisava de controlar a agenda, essas coisas assim.
E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu posso ver com algumas pessoas, né, que eu já conheço que são da área, e se te interessar, né? Então eu acabei, como eu tenho essa bagagem de recursos humanos, eu acabei fazendo uma triagem para ele de algumas pessoas, né? É, vendo valores, né? Explicando o trabalho e tudo mais. E gostei de algumas pessoas, né? Selecionei até assim, algumas pessoas que eu iria passar para ele, né? Aí a gente conversou tudo, ele falou assim, mas e você? Você não faz esse trabalho? Aí eu falei, olha, eu faço, mas não tá, né? Não está nos meus planos nesse momento. Mas o que que você precisa, né? A gente conversou mais um pouco. Eu falei, você se importa de ter alguém? É porque tem gente que não gosta, né? De ser amigo, Sim. então ele falou assim, não, eu não me importo e tudo mais. E aí eu falei, então vamos lá. Então eu vou te ajudar. E aí foi o meu primeiro cliente, assim, né? A gente começou, no começo, assim, a gente nem tava falando de valores, assim, nada. Era mais para ver se ia dar certo, né? E isso faz uns 3 meses, mais ou menos. E aí a gente começou e tá dando certo, assim, a gente tá até hoje, assim, juntos nessa parceria. E depois disso, as portas foram abrindo, né, mesmo. Aí eu falei, não, agora eu vou voltar com tudo, vou começar a estudar, vou começar a prospectar. E agora eu quero seguir nessa profissão. Eu gostei. Eu consegui perceber que dava para conciliar, porque o meu maior medo era não conseguir conciliar com os meus filhos, porque eu tenho 4. E a realidade das meninas, assim, né, que já trabalham com isso, normalmente tem 2 filhos, né, um filho. E eu me sentia um pouco, assim, insegura por isso também. E aí o meu bebê foi crescendo, né? O Bento já fez 1 ano. E aí a demanda com ele começou a diminuir um pouco, né? Ele começou a ter horários de sono um pouco mais estáveis, né? Mais longos. Os meus mais velhos, eles vão para a escola, né? Então, assim, eu não fico o tempo todo com todas as crianças. Então, eu consigo conciliar o trabalho e trabalhar mais nos momentos que eles estão na escola, que eles estão dormindo. E foi aí que eu vi a oportunidade. Eu falei, não, realmente vai dar certo para conciliar. Isso que eu acho muito legal da profissão de suporte, porque algumas profissões você precisa muitas vezes estar lá em tempo real com o seu cliente, né? Ou então à disposição sempre, né? Em horário comercial e tudo mais. A profissão de suporte ativo é uma daquelas profissões que a gente fala, você consegue fazer em horários alternativos. Você faz literalmente os seus horários, desde que você tenha um contrato que vise isso, né? Claro, Sim, existem empresas que precisam de um suporte, né, em horário comercial, mas a maioria, principalmente quem trabalha com suporte para lançamentos, e aí a Sabrina até pode me corrigir se eu falar alguma besteira, Sabrina, que eu não sou especialista na área de suporte, mas eu entendo de lançamentos, né? Então, eu consigo falar um pouco da minha experiência. Muitos dos lançamentos que nós temos hoje na internet, que a gente tem uma demanda muito grande para a área de suporte, justamente, né, precisa de profissionais que respondam em até 24 horas. Então, isso facilita muito a vida de quem trabalha. Porque você, em dentro de 24 horas, você consegue um tempo para sentar no computador 1 hora e finalizar essas mensagens. sim. Até eu tenho pesquisado e estudado muito sobre inteligência artificial. A gente vai ter até uma aula aqui, uma live aula, né? Tem que chamar de live aula porque as nossas lives são muito boas. Mas a gente vai ter uma live aula com o Eduardo Campos, que tá aqui, acho que ele tá aqui, até aqui na live, que eu vi que ele comentou, Aí né, sobre eu inteligência quero muito aprender sobre isso. É um assunto que está, assim, ajudando muito. alta. E assim, pode ajudar muitos profissionais de suporte. Eu estava vendo esses dias, a gente tem assim muita coisa que pode automatizar e fazer com que vocês consigam atender cada vez mais clientes, né? Então isso é Nossa, muito bom. Me fala um pouquinho, Sabrina, sobre a questão de como o suporte, né, ele pode auxiliar os clientes, porque eu sempre gosto de trazer as profissões do digital sobre aquilo que realmente tem demanda e faz diferença para os nossos clientes. Me fala um pouquinho sobre essa questão de como o suporte pode ajudar as empresas. então, na verdade, tem uma gama de trabalhos, né, de funções que o suporte pode oferecer, né? Inclusive, tem muita gente que pergunta, né, suporte é a mesma coisa que assistente virtual e tudo mais.
tem algumas pessoas que são da área de suporte, que são profissionais de suporte, que também são profissionais são assistentes virtuais. Então, vai depender muito do seu cliente, né? Vai depender muito é, do que realmente é a necessidade da pessoa que está contratando, né? Eu falo que essa parte mais de gerenciamento de agenda, ela tem um cunho mais da assistência virtual, mas que o suporte está trazendo bastante, porque além de gerenciar a agenda, ele consegue fazer outras coisas para aquela pessoa. Então, às vezes, ela não precisa necessariamente só disso, mas ela precisa, às vezes, de que a pessoa converse com os clientes, às vezes faça um trabalho de vendas, né, numa um que a gente chama, ou recuperação de vendas, que essa área comercial também é muito forte do suporte, né? O suporte ele pode oferecer um trabalho de vendas, ele é um profissional também treinado para isso. Tem até pessoas que se especializam e ficam somente nessa área, né? Que daí aumenta também um pouco o salário, porque ganha comissão, né? E também tem a questão de, por exemplo, você tem um infoproduto e você vai vender esse produto. Então, tem toda uma estratégia, uma estrutura, uma equipe que faz essa parte do lançamento, por exemplo. Então, o suporte ele vai estar lá, fazendo aqueles disparos de mensagem, a cuidando dos grupos, né? Muitas pessoas contratam um suporte para ficar responsável pelos grupos, pelas mensagens, de aceitar as pessoas que vão chegando, ou também fazer, no caso, depois que abre o carrinho, entrar em contato com as pessoas que se demonstraram interesse em comprar o curso, ajudar a efetuar aquela venda, tirar as dúvidas, né? Tudo isso, algo remoto, né, voltado para essa parte de atendente de inteligência artificial, não tem como ela fazer esse tipo de trabalho, porque chega uma hora que já não dá mais, né? Aqui tem que ser alguém, uma pessoa mesmo, que vai ser capaz de entender, sei lá, as dores daquela pessoa que está do outro lado, ou até mesmo fazer com que aquela pessoa entenda que aquele produto pode solucionar o problema dela. E também tem a parte de suporte para após as vendas, né? O suporte ele pode fazer um trabalho excelente de pós-venda, o onboard, receber os alunos, né? Tirar as dúvidas dos alunos quando eles iniciam no curso, fazer com que eles recebam um acesso, né? E aí no começo, às vezes, a pessoa tem alguma dificuldade, alguma dúvida na plataforma. Hoje em dia são várias plataformas, né? Então as pessoas às vezes podem surgir essas dúvidas, então o suporte também faz esse trabalho de ajudar o aluno, de contribuir, né, para que aquele aluno tenha realmente uma satisfação naquilo que ele vai buscar dentro da plataforma, do curso. Então, assim, é bem vasto, assim, as funções, né? E vai depender realmente de quem está contratando, né? Ele pode contratar uma pessoa para trabalhar 2 horas por dia, para trabalhar o dia todo. Então, é bem flexível mesmo. Que legal, Sabrina, que legal. Gente, eu vou sair aqui rapidinho, eu só vou levar uma água pra ela tá me chamando aqui pra levar água, só um minuto, tá bom? Ela tá dormindo, ela já foi dormir, mas tá com sede, só um minutinho, tá bom? Já volto. Pronto, voltei, pessoal. Sabrina, você estava falando a respeito da questão da atividade de suporte, né? E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, né? Uma experiência como coprodutora e o serviço de suporte ativo. Nós temos uma profissional de suporte, a Mari, que bebam água, exatamente. A Malu, gente, ela é viciada em água. E chega esse calor, ela fica tomando água, assim, enlouquecidamente.
Então, mesmo à noite, dormindo, ela pede, aí tem que levar a água dela. Vamos lá. Eu tive uma experiência muito positiva com o suporte da Soninho. Nós temos uma profissional de suporte, que é excelente profissional de suporte também. E nós tínhamos um grande problema de reembolso de cursos. Então, a gente tinha uma taxa de reembolso que, assim, por mais que a Hotmart dissesse que estava ok, eu falava, gente, não tá ok. Não tá bom ainda. E aí, o que nós fizemos, né? E isso foi, inclusive, uma iniciativa da Ju, de acordo com a experiência dela, com o que ela já aprendeu nos cursos, enfim. A Ju é, recomendou, sugeriu que nós fizéssemos uma ação de onboarding com os clientes. Então, assim que eles comprassem o curso, ela entraria em contato com cada um deles, fazendo perguntas a respeito das suas dores, das suas necessidades, enfim, e apresentando a plataforma. Porque nós temos um público de mãe em privação de sono que muitas vezes entra na plataforma, vê lá aquele monte de aula, simplesmente buga, né? Tipo, por onde que eu começo? Né? Então, por mais explicado que esteja. Então, a Ju é uma excelente também profissional de suporte, que está na nossa equipe. Ela vai lá, conversa com cada pessoa que compra os nossos cursos hoje. Na hora que ela compra, logo em seguida, né, dentro de 4 horas, ela vai receber um contato da Ju, que é nosso suporte. Isso fez total diferença na nossa taxa de reembolso. Então, a gente saiu assim agora eu não tenho os percentuais, gente, mas assim, foi assim, gritante a diferença que fez depois que a gente colocou essa ação de suporte. Então, os nossos reembolsos, assim, se a Aline estiver aqui agora, ela vai falar sobre isso, porque foi assim, impressionante o resultado. Então, o profissional de suporte pra gente hoje, né? E agora falando como coprodutora, como lançadora, né? É um profissional assim de extrema importância. Primeiramente porque a gente, dependendo do produto, somente o patrocinado a gente não vai conseguir ter um resultado bom. Se você se você não tem uma verba muito alta para investir em patrocinado, você vai ter que investir em 1 a 1 pessoas para poder estar com esses leads, explicar para esses leads, oferecer opções, entender a necessidade do lead, porque às vezes o seu lead ele chegou até você através de um anúncio, mas não é aquilo que ele precisa. Não é exatamente aquilo que ele precisa. Ele precisa de outra coisa. Você vai ter ali um produto da esteira para você poder oferecer. Então, o profissional de suporte é um profissional que vai ser cada vez mais requisitado. Cada vez mais. Eu enxergo assim, que é uma profissão, inclusive, em ascensão. Os grandes players do mercado, se vocês observarem com esse pensamento mais crítico, né? Os grandes players do mercado, eles têm feito muitos lançamentos com vendas no 1 a 1. Vê lançamentos hoje, por exemplo, que você vê no próprio patrocinado, você não tem nem página de vendas. Você vai direto para o suporte. Exatamente, traz essa proximidade mesmo. Essa proximidade, exatamente. Então, vai ser um profissional cada vez mais requisitado. Por isso que eu fiz tanta questão, porque as meninas sempre me perguntam sobre a questão do suporte ativo. Eu acho que tem tudo a ver para quem é mãe, para quem tem muitas demandas para conciliar, precisa trabalhar depois do trabalho, né? Porque nós que somos mães, a gente trabalha depois do trabalho, né? Sim, com certeza. Agora, Sabrina, eu gostaria que você me falasse um pouquinho de quais habilidades que você acredita que sejam importantes para um profissional de suporte, né? Então, se a pessoa fala assim, olha, eu não gosto de gente, por exemplo, eu acho melhor você não trabalhar com isso, né? Porque você precisa gostar de ter um relacionamento com as pessoas, no sentido de conversar com elas, ouvi-las. E aí, falando um pouco de habilidades, quais habilidades você considera, assim, essenciais para quem trabalha com suporte? Eu acho que a comunicação, né? Ter uma boa comunicação é imprescindível, assim. Tanto que depois que eu comecei a trabalhar como suporte, eu até pensei em estudar mais a fundo algo voltado para copy mesmo, sabe? Porque eu comecei a perceber muitas falhas na minha comunicação. E eu queria, assim, para eu me destacar na área, ou para eu conseguir clientes melhores, digamos assim, né? Clientes que maiores também, é imprescindível uma boa comunicação. E também a questão de você querer ajudar, né?
genuíno, assim mesmo, ter essa habilidade é muito importante, porque é complicado que um profissional de suporte olhe, assim, por exemplo, para as mensagens chegando e faça um checklist. Pronto, um já foi, acabou. Outro já foi, acabou. Sabe assim, é um pouco ruim esse tipo de pensamento, assim, e de forma mesmo de conduta, porque isso está na essência do profissional de suporte. E, e até você saber as dores também, né? No caso, para você poder ajudar as pessoas, né? Quando, principalmente nas vendas, quando você vai fazer vendas 1 a 1, a nossa professora até fala que às vezes a gente tem que ser até um pouco psicólogo, né? E é verdade, às vezes a pessoa começa a abrir o coração, né? E às vezes ela precisa realmente daquele produto, é um produto que vai ajudá-la realmente naquilo que ela está apresentando. E você consegue conduzir, né? Sem ficar forçando a barra mesmo, mas você consegue conduzir uma venda e aquela pessoa ficar feliz, né? Falar, puxa, você me ajudou. Então, isso é muito gratificante também para nós, né? Que somos da área de suporte. Então, eu acho que essa coisa de ajudar o próximo mesmo, de colaborar, de querer pegar para si aquela demanda para poder fazer com que aquele especialista ou aquele coprodutor consiga trabalhar na estratégia do negócio. Então, eu acho que são essas duas as principais habilidades, digamos assim, né? Sim. E claro que à medida que a pessoa tem a bagagem, né? Tem algumas pessoas que trabalham no suporte têm bagagem de social media, isso vai agregando valor, né? Às vezes isso pode contribuir ainda mais para o profissional. Sim, com certeza. E conhecer as áreas do digital também, né? Eu acho que ajuda bastante. Isso que você falou é muito importante, assim, Sabrina, de você ter esse olhar, assim, de estar ajudando o outro, né? Não somente, nossa, mais uma mensagem, nossa, o cliente é burro, que não sei o quê, né? Tem gente que tem aquela coisa, né? Não. Se você, eu acredito que para você trabalhar com suporte, você tem que gostar de ajudar, né? De ajudar o outro. E eu tive algumas experiências, né? Não como suporte em si na Soninho, mas em alguns lançamentos. Eu fico no grupo de WhatsApp fazendo plantão de vendas, né? E o pessoal vem falar comigo, né? O pessoal sabe que eu sou coprodutora da Aline e aí vem falar comigo. E é incrível que quando a gente ouve a pessoa, a gente consegue ajudá-la com muito mais precisão. Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá lá num grupo de, sei lá, de mapa mapa do sono noturno, mas o que ela precisa não é sono noturno, é soneca. Ou então o que ela precisa é amamentação, é outro produto. Então você ouve a pessoa, você consegue ajudá-la com muito mais, como se fosse uma amiga mesmo, né? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, assim, essa empatia que o suporte precisa ter com o outro, né? Exatamente. Me fala um pouquinho agora, Sabrina, de ferramentas, né? Você utiliza algumas ferramentas no seu dia a dia, disparos, enfim, o que você utiliza, assim, de ferramenta no seu cotidiano de trabalho? Para lançamento, né? Como eu fiz poucos lançamentos assim, e também foram lançamentos pequenos, eu nunca usei nenhuma ferramenta paga, mas existe ferramentas de disparo de mensagem, por exemplo, que são pagas. Eu uso a Premium Sender, né? Na verdade, ela é uma extensão que você baixa no próprio Chrome, né? Que você consegue colocar lá as mensagens, os contatos, e aí você faz esses disparos, né? A gente usa muito o Zoom, né? No caso, para fazer reuniões, ou o Meet, né? Reunião com algum cliente, alinhamento, ou para acompanhar lives, né? Então é importante saber dessas ferramentas, né? Para você poder acompanhar, às vezes, uma masterclass, uma live, que não vai ser no Instagram, né? Ou algo fechado, né? Que já é, por exemplo, boas-vindas de alguma mentoria, por exemplo, é um tipo de ferramenta. É, tem também, deixa eu pensar. Tem várias ferramentas assim que eu ainda não comecei a usar por conta que a minha demanda não foi necessária, né? Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem o próprio CRM dele, assim, né?
integrado com a empresa dele e tudo mais. Então, a gente sempre vai precisar aprender algum tipo de ferramenta, né? Tem o WhatsApp, né? Apesar não pode faltar o WhatsApp, a gente trabalha muito com o WhatsApp, tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre o WhatsApp, o Trello também é uma ferramenta bem importante. Eu comecei a aprender um pouco sobre ele essa semana. Os formulários, né, no Google também tem como você criar formulários no Google, né, para poder enviar, né, conforme a necessidade do cliente mesmo, ou até para você poder fazer alguma precificação de algum trabalho que você vai fechar, alguma proposta que você precisa fazer para um cliente. Então, são essas assim que eu lembrei assim, mas é que a gente mais usa, mas tem muitas ferramentas. E tem a parte também das plataformas, né? A Hotmart, Wi-Fi, são tantas, Eduz. Então, é importante também que a gente, né, no curso que eu adquiri, a gente tem algumas aulas sobre as plataformas também, né? Então, eu acho bem interessante, porque muitas vezes você não vai ter. Você vai precisar de um cliente para você ter a prática, mas você tendo um curso que talvez possa te oferecer uma aula que você consiga ter um panorama geral daquilo, também já vai te facilitar a vida, né? Com certeza, Sabrina, com certeza. Ah, perfeito, Sabrina. Eu acho que assim, vamos abrir para dúvidas agora. Se o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, pessoal, podem deixar, tá bom? Sobre a profissão de suporte. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês. Deixa eu ver. Muito bom. Aqui o Eduardo Campos, gente, é quem eu vou fazer a live agora, no dia 16, sobre inteligência artificial. Depois eu mando para vocês a agenda das próximas lives. Quem não estiver no grupo, esteja, gente. A gente tem um grupo VIP. Nós vamos disparar ainda hoje um material de apoio para vocês. Então, estejam atentos lá no grupo. Então, aqui, ó, a gente testa muita coisa antes de entender para onde ir. Exatamente. Quando a gente decide empreender, a gente decide entrar no digital, muitas vezes a gente vai testar muitas coisas mesmo. Isso é perfeitamente normal, isso não é fracasso, né? Isso não é que deu errado, não é isso. É que a gente vai testando e a gente vai conhecendo e se autoconhecendo também, né? Então isso é muito importante a gente ter em mente. Deixa eu ver aqui se tem mais mensagens. Seguir a máxima, toda dúvida é válida, exatamente, toda dúvida é válida, gente. Quando a gente trabalha com outras pessoas, a Cida pergunta aqui por onde começar a estudar. Então, a Sabrina deu aqui dois nomes, né? Mercado, que a Sabrina não é certificada pelo Novo Mercado, mas também chegou através da Jenny, né? Através do Novo Mercado. Curso Sim, qual é o nome completo da é Jenny? Jennifer Meirelles e ela tem um curso que chama PPS. PPS, legal. PPS. Então, foi esse é o curso que eu fiz e ainda estou estudando ele, mas eu pretendo também fazer o do Novo Mercado, né? Acho que quanto mais bagagem a gente tiver, é melhor, né? Então, assim, que eu conheço hoje de suporte, esses são referências. Sabrina, eu vou pegar a Malu, porque ela tá. Eu acho que ela tá estranhando aqui o barulho da Ah, live. fica tranquila, Mas aqui, fica tranquila. deixa aqui uma pergunta. Das funções de suporte que você já realizou, o que teve mais dificuldade? Vai vendo aí que eu vou trazer a Malu e aí eu já Tive mais dificuldade. Olha, não teve uma função específica, mas assim, toda primeira coisa que você vai fazer como suporte, então a primeira vez que eu peguei um cliente sozinha para fazer um trabalho de lançamento, dá aquele frio na barriga, dá aquele medo do início. Então, eu acho que todo primeiro trabalho vai fazer um acompanhamento de live, de masterclass, assim, dá aquele friozinho na barriga. Tanto que eu sempre gosto de pegar os primeiros clientes, assim, para algum trabalho que eu ainda não sei. Ou eu precifico muito baixo, ou eu faço esse trabalho, assim, é,
de graça mesmo, assim, porque eu gosto de aprender primeiro, para depois eu oferecer um trabalho, sabe? Não sei se esse é o caminho, mas eu prefiro trabalhar dessa forma. Então, eu me sinto mais segura de oferecer ou de deixar bem claro para aquele cliente que eu nunca tive experiência, assim, nunca trabalhei, né, mão na massa com aquele trabalho, mas que eu tenho uma bagagem de estudos, né, e, e aí eu consigo oferecer algo que vai ser compatível com a expectativa dele. Perfeito. Tipo, Olha aqui, gente, aqui uma participação especial aqui na live. Dormindo, acordou assustada, com sede. Acho que ela nem me ouviu. Então, aqui, gente, tá aqui a dona Malu para participar da live. Aqui, empreendedorismo materno, terminar com reunião com criança no colo. É isso aí, gente. Trabalhar com criança é desse jeito. Eu tô sozinha aqui com os 4 em casa. Meu marido tá ainda a caminho ainda de casa, do trabalho. Então, tô aqui sozinha com eles, né? Né, Malu? Vamos voltar a dormir? Tá meio assustada, né? Não! Olha aqui a Suelen. Ana, ontem assisti sua live e criei coragem. Hoje já abri meu Insta, fiz uns stories falando do produto que vou lançar, um e-book. Que legal, muito bom, gente. Olha, eu fico muito feliz de vocês já colocarem a mão na massa. Isso é muito bom, gente, faz muita diferença. Assim, não esperem o momento ideal, sabe? Não esperem, porque quando eu tiver tal coisa, quando eu conseguir tal coisa, quando. Não, gente, porque o caminho a gente vai se fazendo ao caminhar mesmo, né? Então não esperem o momento ideal. Isso eu digo, gente, não como quem já superou tudo isso. Eu já falei isso pra vocês, né? Eu também vivo. Então, várias vezes eu falava assim, não, eu vou começar alguma coisa aqui no digital de novo, porque eu comecei em 2020, né? E aí vieram as gestações e foi uma loucura, né? Então, cuidar de criancinhas pequenas, a gente sabe quanto custa, mas a gente precisa começar, né? Precisa começar porque as coisas vão se ajeitando, né? No meio do caminho. Mesmo que a gente tenha que, às vezes, fazer uns trabalhos com umas criancinhas no colo, né, Malu? sim, eu também. Às vezes a gente tá trabalhando e aí vem a criança e tem que pegar no colo e faz. Eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas que têm filhos, né? As meninas que têm filhos precisam ter muito isso em mente. Não vai ter um cenário ideal. Não. Ou a gente trabalha dessa forma, ou a gente não trabalha, né? Pra gente que tem filho, tem que ser assim. A gente precisa aprender a trabalhar dessa forma e deixar as coisas que são mais importantes, que precisam de mais foco, para o horário ou que eles estão dormindo, ou que você tem alguém que possa te ajudar. Eu procuro fazer dessa forma. Sim, isso faz toda a diferença. A gente ter essa visão também. Essa visão mais, assim, alinhadas à nossa realidade. Então, talvez a gente não cresça na mesma velocidade que uma outra pessoa que não tenha filhos, ou que de uma pessoa que já tenha filhos crescidos, ou de um homem. Talvez a gente não cresça nessa mesma velocidade, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo por aqui, né? Que a gente, às vezes, o nosso crescimento vai ser um pouco mais lento, mas não quer dizer que a gente está ficando para trás. Até porque, gente, nós que somos mães, nós vamos ganhando tantas habilidades de gestão, interpessoais, a gente vai ganhando uma resiliência enorme. Eu vejo, há 5 anos atrás, eu tinha muito tempo, né? Eu tinha muito tempo. Só que eu não tinha as habilidades que eu tenho hoje, a capacidade de gestão que eu tenho hoje, a resiliência que eu tenho hoje. Hoje em dia eu aguento muito mais, sabe? Eu tenho muito mais capacidade de gerir equipe, de gerir projeto, de botar as coisas para rodar. Esperta hoje, muito mais perspicaz hoje. Então a gente precisa ter isso, sabe? Algum tempo atrás, nossa, era uma dificuldade. E hoje não, né? Hoje a gente vai ganhando, claro, a gente tem as nossas dificuldades, mas a gente tá muito forte, muito mais assim, a gente engrossou a casca, sabe? E isso é muito bom, é muito bom. Eu até sempre prefiro dar preferência às mães, sabe? E aos pais, quando eu vou contratar pessoas, porque eu sei que a gente não perde as coisas por bobeira. Porque quando a gente é Não. jovem, a gente acaba às vezes, nossa, mas assim, né, da preguiça, não sei o quê, que aqui não tá legal, não tem a ver com o meu propósito, aquelas coisas todas, né? Quem é mãe, quem é pai, gente, a vibe é outra. A pessoa que tá
lá para ganhar, a pessoa tá lá para conquistar mesmo, ela não perde a oportunidade por pouca coisa, porque ela sabe por quem lutar, né? Ela sabe por quem lutar. Então, a profissão de suporte ativo, como tantas outras do digital, é uma profissão assim que eu admiro muito, que eu vejo um grande potencial de ascensão na internet, né, nos próximos anos, e vai ser um profissional assim decisivo, né, decisivo nos lançamentos. Não é mesmo, Malu? Vai mandar beijo pro pessoal da live? Não. Não? Tá Não. bom. Você tá meio acordada e meio dormindo, né, Malu? É. Tá certo, então. Então é isso, Sabrina. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter aceitado para participar dessa live. Pessoal que ainda não segue a Sabrina, siga a Sabrina, acompanhe o trabalho da Sabrina, recomendem o trabalho da Sabrina. Então, viu alguém precisando de suporte ativo, gente? Falem com a Sabrina. A Sabrina é muito boa, gente. Sabrina, em 2020, eu sei que a Sabrina tem uma grande capacidade de atendimento. Então, chamem a Sabrina. Saúde! Eu te agradeço, Ana, agradeço pela indicação aí, agradeço também pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar, em poder partilhar um pouquinho sobre essa profissão que eu realmente me encontrei, né? Quero sim fazer carreira. Já tenho as minhas metas, né? Comecei a, a desenhar, né? Os meus projetos. Eu acho que isso também é muito importante para quem quer trabalhar. Não veja só como uma renda extra. Vou ganhar, sei lá, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês e já tá bom. Ou sei lá, vou ganhar R$ 500 por mês e já tá bom. Não façam isso. Eu acho que é importante trilhar um caminho, colocar metas. Eu quero escalar também. Tem muita gente que faz isso, né? Monta equipes de vendas, equipes de recuperação de vendas. Então, eu tenho isso como meta, assim, não me acomodar e continuar mesmo crescendo, igual você falou, é uma profissão que está em ascensão. Então, tem mercado para todo mundo, né? A gente fala, né, lá no nosso grupo de suporte, nós não somos concorrentes, nós somos companheiros, amigos mesmo, porque muita gente indica pessoas que já conhecem de lá, que já acompanham o trabalho, né? Então, é importante ter essa união. Se alguém quiser saber mais também sobre o suporte, tiver dúvidas, e quiser falar comigo também, quiser me mandar um direct, né? Eu tô sempre por lá. É um prazer poder ajudar, poder esclarecer as dúvidas, né? Eu acho que isso facilita muito o início do processo, né? Com certeza. Então, eu fico à disposição aí. Nossa, que legal. Olha aqui, Sabrina, a Suelen colocou assim, ó, foi melhor do que eu esperava. Vendo essa live, vejo que hoje já dei um suporte ativo. Ah, que legal. Legal. É isso aí. Você tocou num ponto muito importante. Nós não somos concorrentes, né? Nós somos parceiros, né? Então, a gente enxergar com desse ângulo faz muita diferença, né? E também de nós enxergarmos o negócio não só como, eu vou fazer um dinheirinho, né? Fazer, conseguir um dinheiro para comprar as minhas Mary Kays, por exemplo, né? Não, né, gente? Claro, se isso for o que você quiser, né? Tudo bem, tá tudo certo. Mas também uma mentalidade de crescimento. Porque quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, é muito difícil nosso negócio quebrar. Agora, quando a gente fica, vou me contentar com um único cliente, por exemplo. Conseguir um cliente. Se esse cliente sai, a gente fica na mão, né? Então, é importante ter essa mentalidade de crescimento para o negócio estar sempre ativo, né? Então, isso é muito importante. Não é mesmo, Malu? É. Então tá certo, gente. Muito obrigada, Sabrina, mais uma vez. Sou prova disso. Já trabalhamos com a Laço há uns bons anos, é verdade. O Jardel já trabalha comigo acho que já faz uns 3 anos, né, Jardel? É isso mesmo. E eu sempre falo, a gente sempre aprende muito com profissionais de áreas semelhantes à nossa. Né? Vira e mexe, eu falo assim, Jardel, pelo amor de Deus, como que mexe nisso aqui, né, no Photoshop? Eu peço alguma dica para ele. Ele tá sempre muito mais antenado na questão do design do que eu, né? Que hoje eu sou muito mais uma gestora, né, das empresas, da Laço e da Soninho.
mas ele tá sempre lá muito antenado na questão do design gráfico, então é muito importante esse olhar, gente. A gente sempre tem o que aprender com as pessoas. Isso é muito importante a gente ter em mente. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Perfeito, então. Sabrina, muito obrigada. Uma ótima Eu noite. que agradeço, Ana. Muito obrigada pelo Obrigada. convite. Você tá Adorei participar. legal, eu adorei. Obrigada, viu? Nós- Imagina. Eu vou tirar aqui um print da nossa tela só para colocar depois lá no grupo. Eu vou desativar aqui os comentários, tá, pessoal? Só para não sair aqui. Peraí. Isso. Vamos lá, Malu, tirar uma selfie, Malu? Opa. Deu certo? Acho que não, acho que saiu aqui o vídeo. Pronto, vamos lá? Deu certo. Obrigada, viu, Sabrina? Obrigada a todos que Imagina. estavam conosco. Ao vivo foi um prazer. Espero vocês, então. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.